Bom dia, minha gente. Hoje, quinta-feira, dia 2/7 de julho de 2020. E a nossa aula é Na quinta-feira, é aula de quê? Você tem aí na sua mesa, no seu cantinho de estudos, colado em algum lugar, exposto, o nosso horário de aulas, com os livros aí do ladinho. Tem? Então, na quinta-feira, com tia Deusdênia, é aula de... Isso mesmo, aula de história. Na aula passada, nós falamos sobre empatia. Lembram? E eu queria dizer que as tias ficaram muito felizes com as respostas de vocês. Respostas sinceras, com palavras tão verdadeiras e significativas que nos deixam muito felizes. Vocês citaram situações em que vocês vivenciaram e que também vocês praticaram a empatia. Muitas situações com a família, com os coleguinhas, até com pessoas desconhecidas. E que bom! Como diz a frase aí do lado, não basta só entender o que é empatia. É preciso sentir e praticar todos os dias. E a gente sente e sabe que vocês estão praticando, que todos nós estamos praticando. E coisa boa, né? Parabéns para nós! Agora, antes de começarmos o assunto, de retomarmos o assunto, é a hora da leitura. Esse texto, não sei se vocês recordam, mas em algum momento das atividades anteriores, em alguma delas, vocês viram que tinha lá uma atividade interativa que se tratava desse texto. Quem não lembra, a tia vai ler alguns parágrafos do texto, que diz o seguinte: a família do Marcelo. A minha família é assim. Tem meu pai que se chama João, tem minha mãe que se chama Laura e tem minha irmã pequena que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai. Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa, às vezes um dos pais morre, às vezes o avô ou a avó moram juntos com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem 2. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan.
O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos. E a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. Esse é um texto que é da escritora Ruth Rocha, que fala sobre a família do Marcelo, certo? O texto não está completo e ainda continua, mas a gente só vai ver até aqui. Então, retomando o assunto aprendizado em família. Você pode pegar o seu livro que está aí do seu lado, vamos lá, e abrir nas páginas 44 e 45. Estou esperando, vamos lá? Quem ainda não abriu, a tia vai contar até 3. 1, 3. Lembram que a tia fazia assim? Pois bem, páginas 44 e 45. Aprendizado em família. No convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Observando essas imagens, a tia vai fazer questionamentos e você vai responder. À medida que a tia faz a pergunta, você responde, tá bom? Vamos começar. Primeira pergunta. Quem nos ama em qualquer situação? Respondeu? Quero que todo mundo responda. Quem é que nos ama em qualquer situação? Próxima pergunta. Quem está ao nosso lado nos dias em que temos medo de dormir sozinhos? Quem é? Muito bem. Próxima pergunta. Quem nos leva ao médico quando estamos doentes? Lá no cantinho, a tia colocou uma dica. As respostas são todas ou quase todas iguais. Continuando com os questionamentos e analisando as imagens. A quem pedimos autorização para sair quando é necessário? Outra pergunta. Quem nos orienta quando estamos perdidos? Quem é? Quem são as pessoas que você mais ama na vida? Quem são? Por que foi que a tia disse que a dica era que as respostas eram todas ou quase todas iguais? Porque eu sei que quem não respondeu que é a família, respondeu que é alguém que faz parte dela. Acertei? Porque na família, gente, é onde existe a compreensão e a gente sabe que as famílias não precisam e nem são iguais.
nem desenvolver as mesmas atividades, nem o pensamento é igual, ou mantém a mesma rotina. Não. O que importa é que a construção da identidade familiar no espaço e no tempo onde nós estamos inseridos é a nossa referência. Ou seja, a gente nasce, a gente cresce, mas a família é o nosso primeiro grupo de convívio. São as primeiras pessoas que a gente convive e que a gente aprende a amar com todas as suas limitações e que o nosso crescimento precisa dessa contribuição familiar, dessa vivência, não é isso? Para que a gente possa crescer com relações afetivas, construindo a nossa própria história, não é assim? Então, a tia vai continuar fazendo questionamentos para você e você vai responder, tá bom? Se você não responder, mas você pode pensar imediatamente na sua resposta. Quem são as pessoas que convivem diariamente com você? Essas pessoas, elas fazem parte da sua história? Vamos lá, eu quero todo mundo respondendo. Observando essas imagens aí, quais pessoas aparecem nessas imagens? Quais são as referências dessas imagens? Todas essas famílias mostradas aí são iguais? Elas têm o mesmo número de pessoas? Todas elas são grandes? Todas elas são pequenas? Alguma dessas imagens você identifica com a sua família? Pois bem, lembram que a gente falou também da rotina, da divisão das tarefas, né? Que faz parte das regras de convivência familiar, que é onde cada pessoa deve fazer a sua parte. Lembram? Ter responsabilidade por alguma tarefa para a organização da casa. Então, as rotinas são para as famílias os rituais para fazer as coisas no dia a dia. É uma forma de passar o tempo juntos, criar um vínculo afetivo mais estável e, além disso, inclusive podem ser momentos de diversão. Cada família tem suas próprias rotinas, já que ajudarão aos membros da família em saber quem fará as coisas, quando, em que ordem e com que frequência. Existem diferentes tipos de rotinas e cada família fará que seja único e especial esses momentos, não é? Existem as rotinas diárias, semanais ou outro tipo de rotina. Uma rotina diária familiar pode servir para conseguir que todos os membros da família estejam prontos pela manhã, por exemplo. Ou saber quando é a hora de dormir, quando é a hora de comer e etc. Já uma rotina semanal são aquelas que servem para organizar, por exemplo, as tarefas domésticas, para que todos os membros do lar saibam quem deve limpar ou lavar, ou outras funções também. E por último, pode haver mais rotinas para momentos especiais, como por exemplo, combinar o dia de assistir aquele filme, ou jogar aquele jogo que a família inteira gosta, não é? E como será a nossa atividade de hoje? Nós vamos usar o nosso caderno e no caderno você vai descrever qual é a atividade que você mais gosta de fazer em família. Pode ser um jogo, vocês quem sabem,
ou uma tarefa de casa, ou assistir um programa de TV. E você vai descrever essa atividade em seu caderno, explicando todos os detalhes. Se for um jogo, você vai dizer o nome do jogo, o número de participantes, as regras do jogo. Se for uma tarefa de casa, você vai dizer qual tarefa, como fazer. Se for um programa de TV, você vai dizer o nome do programa, o que acontece, certo? E depois que você escrever essa atividade que você mais gosta de fazer em família, você vai representar com um desenho bem bonito e fazer um colorido bem legal, certo? Todo mundo entendeu? Um beijo, tchau, tchau!